pessoal tá chegando aí. Pessoal, vocês estavam no evento lá também da Intec de Osasco lá? Estava todos? Eu vi lá. Fazendo muita pergunta, viu, Ulisses? Anotei aqui, viu? Mas foi bom, né? Foi bom? Vocês gostaram lá? O que vocês acharam? Bom, não tô sabendo não. É bom assim, né? Vamos esperar aí, pessoal, mais uns 2, 3 minutinhos aí, tá bom? Bom, vamos lá então, turma. Boa noite a todos. Espero que estejam aí todos bem. Mais uma aula. Vamos lá, né, pessoal? Quem que faz o nosso contato hoje, pessoal? Nosso DDS? Boa noite, professor. Um deles sou eu. Boa noite, Bianca. Tá preparada aí? Então, assim, Bruno, se você puder, o Bruno que vai reproduzir aí para mim, tá, Ah, o professor? Bruno Porque eu que tô vai reproduzir? confundindo. Tá bom. Deixa eu colocar ele aqui como apresentador. Só um segundinho. Por favor. Prontinho, Bruno. Na hora que você quiser, pode começar. Só um minuto, boa noite, já vou colocar aqui, professor. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, Bruno. Boa noite, galera. Eu vou falar então sobre meu DDS hoje vai ser sobre excesso de confiança.
Eu acho que é um tema fundamental aí para o trabalhador. Vou começar. Tudo em escassez ou em excesso é prejudicial, até mesmo coisas positivas como a confiança. Jamais imaginamos que a confiança pode ser algo negativo, mas se pensarmos bem, podemos verificar que o excesso de confiança pode causar diversos problemas. Por outro lado, é importante ter o pé atrás, em diversas ocasiões. O medo é um mecanismo de sobrevivência, não deve ser algo considerado negativo. Por isso, no ambiente de trabalho, é importante ter receio, medo e cautela, em diversos aspectos. Bom, fazer um comentário. Às vezes, o trabalhador está tão ali na rotina, tão acostumado, às vezes, a fazer as coisas erradas, sem IPI, e acha que nunca vai dar errado, que nunca vai acontecer um acidente. E, na verdade, não. Só pode ser que aquele dia não aconteceu, mas possa ser que um dia venha acontecer. Então, esse tipo de coisa que o excesso de confiança pode causar. Por exemplo, no trânsito, às vezes você é acostumado a fazer uma rota, então você já sabe que tem lombada, você já sabe onde tem buraco, então você fica super confiante. Às vezes corre, às vezes não presta atenção, porque você faz aquele caminho todos os dias. Só que numa dessa, pode ter um buraco novo, pode ter uma lombada nova, e por acaso acontecer um acidente, por exemplo. Excesso de confiança versus medo. Ter medo não significa que a pessoa não seja confiante, mas significa que essa pessoa é cautelosa, é realista e que possui a autoconfiança necessária na medida certa. Vale ressaltar também que muitas vezes a negligência de cuidados ocorre devido não somente ao excesso de confiança, mas também à falta do mesmo, de forma que a pessoa precise se arriscar para provar que não tem receio, ou seja, é um mecanismo de autoafirmação, quando na verdade o essencial é ser confiante e cauteloso na medida certa, funcionando como mecanismo de sobrevivência e autocuidado. Então, quem nunca na vida, né, quis dar um de corajoso, só para impressionar alguém, às vezes numa brincadeira, falar assim, eu consigo, sabe, às vezes colocando a sua vida em risco só para provar que você consegue, entendeu? Exposição aos riscos. Se expor aos riscos devido ao excesso de confiança não prejudica apenas a própria segurança, mas também a das demais pessoas envolvidas. Isto é, colegas, visitantes e clientes, até mesmo os chefes. O excesso de confiança pode indicar imaturidade, desejo de autoafirmação, necessidade de provar ser invencível ou inatingível, irresponsabilidade, etc. Há pessoas com excesso de confiança que podem indicar, inclusive, um desejo inconsciente contra a vida, pois a exposição frequente e constante aos riscos pode ser uma forma alternativa relacionada ao suicídio. Então, às vezes, você está no seu ambiente de trabalho, pega um equipamento e vai brincar, fica brincando com um colega e tal, você tenha confiança, mas aquele equipamento às vezes pode estar ligado, você, por acaso, apertar a chave de liga e desliga ali, e, talvez, se for uma maquita, se cortar ou algo do tipo. Esses dias atrás, no meu trabalho, um colega de trabalho estava brincando, tipo, se eu cair daqui, será que eu vou morrer, sabe? Esse tipo de brincadeira que às vezes a pessoa está passando por um momento, né? Tipo, mas ele estava com autoconfiança, ele estava brincando ali, mas aquilo ali podia virar uma tragédia, no final das contas. Portanto, tanto as pessoas com baixa autoconfiança quanto as com excesso de confiança devem repensar suas atitudes no ambiente de trabalho, bem como questionar o real motivo de agir de maneira negligente consigo mesmo. Em alguns casos, devem considerar até psicoterapia. Eu peguei esse tema porque eu acho muito importante. Como eu falei, autoconfiança demais acaba gerando muitos acidentes, até de trânsito, dentro da empresa, às vezes brincadeira, a pessoa está ali fazendo todos os dias o processo errado, achando que nunca pode acontecer nada, às vezes pode acontecer com ela, e às vezes com um colega do lado. Eu me baseei nesse vídeo porque eu tive um treinamento, onde eu vi um vídeo
de um rapaz trocando se eu não me engano, o disjuntor de um quadro elétrico. Aí passa um técnico de segurança e aí ele chama atenção. E aí o cara fala, não, eu já faço isso daí há mais de 20 anos. E o técnico também teve excesso de confiança e deixou passar. Ele estava sem IPI, sem desligar o equipamento, sem estar com a chave isolada, sem nada. Passou uns minutinhos, o cara ele grudou lá, tomou uma descarga e veio a falecer. E aí o técnico veio e se lamentou, né? Eu tentei encontrar esse vídeo para mostrar para vocês, que é bem interessante, porque teve autoconfiança dos dois lados, tanto do trabalhador quanto do técnico que viu e fez vista grossa. Eu coloquei um vídeo aí, Bruno, você consegue reproduzir, por favor? Tem o link aí, é do YouTube. Tá aparecendo aí pra vocês? Ainda não, Bruno. Agora sim. Só tá sem som, viu, Bruno? O som, Bruno, você vai liberar passando o mouse para cima, vai aparecer como se fosse uma TVzinha cortada. Aí você clica nela ali, tira o corte, que aí o som ele aparece, ele sai. Pode ir com o mouse lá para cima, pode ir com o mouse lá. Aí na sua tela aí deve estar aparecendo, deve descer uma outra telazinha, né, menor. E aí tem um ponto aí para você colocar o som. Não é aí não, tá, Bruno? Não é aí não onde você tá mexendo o mouse, dá para ver aqui. É mais pra cima? Lá em cima, lá no topo. Ah, Não, não, nem não, pode subir, pode subir. Sobe toda a sua. Isso. Desce ele só um pouquinho. Sobe de novo. Talvez aqui não dê para ver para nós aqui. Na sua tela aí, desce alguma tela na hora que você sobe o incluir mouse som aí? do computador. Ah, tá. Ah, Vê se vai dar pra escutar. agora sim. Beleza, eu vou voltar o vídeo aqui. Ô, Devaldo, você não tá usando o EPI, capaz? O que tem? Ué, o que tem? Vai que uma partícula dessa cai no seu olho, sô? Rapaz, tem 8 anos que eu trabalho com isso. Como diz meu amigo Alexandre Nenenzinho, dá nada pra mim. Isso aí, esse equipamento é para sua segurança, viu? É melhor você usar. Ó, e o nosso técnico de segurança tá no andar de baixo e vai visitar o nosso setor. Se fosse você, usava, viu? É pro seu bem. O excesso de confiança costuma ser uma das principais causas de acidentes. Segundo o Anuário da Saúde do Trabalhador, do DIEESE, os acidentes com os olhos representaram 3,6% das ocorrências de 2016. E é um tratamento doloroso e demorado, além de poder causar, inclusive, a cegueira. O Neymar partiu, ajeitou, pé direito, disparou, tá na rede! Ô,
vendo? Esse vídeo aí foi, assim, uma brincadeira, mas que faz muito sentido, entendeu? O rapaz ali, tem 8 anos de empresa, não vai dar nada. Nesses 8 anos pode não ter dado nada, mas em algum momento vai dar algum problema. Então, tanto o excesso quanto a falta de confiança é ruim, porque você realizar uma atividade onde você não tem confiança, eu mesmo me vejo direto nessa situação quando eu tenho que fazer um serviço que eu nunca fiz. Por exemplo, entrei dentro da COI falar um monte de fio, onde já entrei com um pouco de medo, acabei tomando um choque. Então, eu não estava preparada para aquele tipo de serviço, eu não estava confiante. Então, tanto o excesso quanto a falta de confiança é ruim, entendeu? Então, às vezes, na nossa rotina, a gente acostumou fazer uma certa tarefa e tem alta confiança de que não utilizar o IPI, ou fazer da forma errada, ou às vezes, igual eu citei, na hora de ir embora, você já conhece a lombada, já sabe que tem um buraco, que a rua é assim, assado. Então, pode ser que mude essa situação e você seja pego desprevenido, né? Porque você já tá ali, vai ter uma lombada ali na frente, um buraco ali, e essas coisas podem ter mudado. Então, sempre acaba de uma forma ruim. É isso, professor. Se tiver alguma coisa para falar, pode falar. Tá ótimo, Bianca. Muito bom. Eu vou primeiro abrir para a sala aí. Alguém tem algum ponto para comentar? Referente à apresentação da Bianca sobre o tema? Alguém queira complementar alguma coisa, pessoal? Fica à vontade aí. Bom, Bianca, o silêncio, eu acho que tá tudo certo, né? É um ponto bastante interessante, né? Sobre autoconfiança, né? Bastante delicado, bastante complicado, né? E a autoconfiança pode sim, né? Levar sim a gerar acidentes, né? A autoconfiança, né? E se ela for um exemplo ruim, ela também vai levar, né? Para quem está sendo, né? Para quem está junto com aquela pessoa ali, por exemplo, imagine na fábrica lá na empresa, né? Você tem uma pessoa que tem essa autoconfiança, né? E você está chegando agora, você está entrando agora. E aí o teu chefe fala assim, ó, você vai aprender com o José aqui. Então você vai aprender, você vai ficar com ele, você vai aprender com ele. Vai aprender tudo errado, né? Vai ser mais um que vai dar trabalho aí pra gente. Vai ser mais um que a chance de acontecer algum acidente é grande, né? Então, ou seja, e aí ele vai falar assim, poxa, mas eu aprendi assim, né? E aí acaba sendo um fator aí bastante ruim para nós, porque a chance de acontecer acidente é grande, né? E como a gente viu no vídeo, né? O pior prejudicado é sempre a pessoa, né? Então, às vezes as pessoas aprendem com a dor, que é ruim, né? Que é muito ruim. Então, ou seja, né? Precisa alguém estar em cima, precisa alguém estar olhando, precisa alguém estar pedindo, né? A pessoa vai lá, coloca o EPI, segue o procedimento, né? O chefe ou alguém da CIPA ou a área de segurança virou as costas, né? Acontece aquilo lá que foi apresentado aí no vídeo. Então, ou seja, né? É bastante complicado. E um ponto importante, pessoal, né? Para nós, para vocês aí, é assim. Se a gente tem na empresa, né, o procedimento, a regra, tal, tudo certinho, bonitinho. Se vocês, imaginem que vocês, vamos pensar a situação do vídeo. Vocês estão lá, como técnico de segurança, entram no setor e vê a pessoa sem o óculos, vê a pessoa sem o protetor. Né? Na hora que você entra, a pessoa coloca, né? Aí você entra e não fala nada. Aí você está muito errado. Aí vai complicar bastante aí depois a sua vida mais adiante. Tá? Por que vai complicar, pessoal? Porque o cara ele vai falar assim, pô, o TST passou aqui, ele viu que eu estava sem o EPI, seja qualquer um deles, tá? E não falou nada. Eu coloquei e ele não falou nada, fez vista grossa, como a Bianca comentou, né? Então, assim, pessoal, se a gente tem regra, procedimento, normas, né, tá claro, né, tá divulgado, todo mundo conhece, etc. E se a gente identifica
a gente precisa, alguém descumprindo a regra, a gente precisa ir até lá e fazer uma abordagem de segurança. E dependendo do tipo de descumprimento, às vezes a pessoa pode até ser mandada embora, dependendo do que tem dentro da sua empresa, né? Dependendo qual que é o padrão de segurança que tem lá, né? Então, ou seja, é bastante complicado, tá? Então, eu chamo a atenção para esse ponto, pessoal, vocês, tá? Então, imagine vocês chegando lá na empresa, ou na empresa onde vocês trabalham, ou onde vocês vão trabalhar, com certeza, como técnicos e técnicas, né? E aí tem o pessoal lá de 5 anos, 10 anos, 20 anos, aposentado, já está lá, aí você chegou e vê a pessoa trabalhando fora do procedimento. E aí você vai abordar lá a pessoa e só fala assim, pô, você poderia ser meu filho, minha filha, né? Aquele papo furado, né? Então, ou seja, poderia ser, mas só que, né, o senhor, a senhora está descumprindo a regra, assim, assado, eu estou fazendo meu trabalho aqui, e aí? Então, tem hora de brincar, tem hora de conversar e tem hora de falar sério, tá? Então, tem que ter isso aí muito bem alinhado, pessoal. Então, independente do que a pessoa tá lá, né, do que a pessoa é sua, né, independente se ela é sua amiga, se é seu parente, né, e se você tá lá para fazer o seu trabalho, faça o seu trabalho, porque depois, se você começa a fazer vista grossa, depois complica, tá bom? Mais alguém queira falar algum ponto sobre o DDS? Não? Então vamos lá. Só um segundinho aí, pessoal. Vamos lá. Vamos fechar esse ponto aqui de uma vez. Vou passar aqui. A gente já passou. Vou comentar bem rapidão. A gente falou aqui sobre o ruído, o controle é importante, né? Tanto na gestão, né? Quanto na gestão para a saúde, para a economia, para a saúde da pessoa, né? Enfim, para a economia do país, né? Porque você pode ter pessoas aí que acabam tendo problema de saúde, então a gente precisa controlar. A gente vimos aqui os contaminantes, né, vimos que o ruído é um dos mais comuns encontrado no local de trabalho e a gente precisa cuidar bem disso. Um ponto importante aqui são os fatores, né, que diferenciam o som do ruído, né? Então, duração da exposição, distância da fonte geradora, tipo de ruídos, né, que a gente já viu lá embaixo, que é o contínuo, que é o intermitente, que é o de impacto, a frequência e a intensidade, ou seja, quantos decibéis ele vai se apresentar, então até quando que né, aceitável. Isso vai depender também, lógico, de acordo com a atividade que você desenvolve e a predisposição individual. Depois aqui falamos um pouquinho sobre, né, a questão da probabilidade, do tempo, né, e a dica que eu acabei passando aqui para vocês memorizarem aí, que começa lá com 85, 8 horas, e aí para cada 5 decibel que você aumenta, né, você pode ali tirar 50 pela metade. Então, né, de 85 para 90, você tem de 8 para 4, para 95 para 2 e assim por diante. Aqui falamos aqui sobre a probabilidade de problemas da saúde mesmo, né, e afastamento e etc. Então, o que diferencia aí, né, quanto você está mais próximo aí da fonte, eu comentei lá com vocês, né, não só para o ruído, pessoal, para qualquer tipo de risco, né, seja ele de acidente, seja ele ergonômico, seja ele químico, seja ele biológico, seja ele físico, né, qual é a fonte de ruído? Qual é a fonte geradora desse risco, né? E aí vocês aí tentar identificar para quê? Para que a gente possa ou eliminar ou mitigar ali, né, os danos, tá? Aí falamos aí sobre os tipos de ruído, né? Então, o ruído contínuo, o ruído intermitente, que ambos estão no anexo 1 da NR15, né? E o ruído de impacto que está no anexo 2 da NR15. Então, o que diferencia um do outro, né? A gente vai ver na NR15 também agora, né? A gente aqui já mostra um pouquinho, né? Então, o contínuo intermitente, aí ele varia aí de 5 a 3 decibel, então, ou seja, ele é mesmo contínuo, né? Então, o gráfico ali mostra isso mais abaixo, né? O intermitente ali, ele oscila um pouco mais, né? E o de impacto são os picos aí, né, inferiores a 1 segundo. Aqui essa escala também a gente acabou vendo, né? A escala de intensidade do ruído. Então, percebam ali, ó, que até 80 decibel ali tá verde, né? Depois de 80 para 90 já começa a já começa a chamar atenção, e daí para frente, né, já começa a ficar cada vez mais perigoso e a intensidade dele também.
Espera aí que deu uma travada aqui, pessoal. Vamos colocar de novo aqui. Pronto. Aí falamos aqui sobre, né, a predisposição, né, de cada um. Então, cada indivíduo é diferente. Um ponto importante é a questão da idade também. Então, naturalmente, aí, né, isso vai estar no PCMSO, o médico lá, o coordenador responsável ali também acaba ajudando e colocando alguns pontos aí importantes, tá? Falamos aí do PAIRO, né? Que é a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, né? Ou PAIR, né? Perda auditiva induzida pelo ruído, né? E aí vocês podem ver as duas, dependendo do que vocês vão ver, estudar, tal, etc. Em algumas literaturas vocês vão ver PAIR, né? E a outras PAIRO. É a mesma coisa, né? Então, PAIR, né, é perda auditiva induzida pelo ruído, e PAIRO ocupacional, só vai inserir aí o item ocupacional. Depois os aspectos legais, então, poxa, né, o próprio nome já fala, né, aspecto legal. Então, se a gente tem ruído, a gente precisa controlar, né, a gente precisa cuidar, a gente precisa, primeiro passo, né, se a gente não consegue eliminar o ruído ou reduzir, né, de imediato, com medidas aí de engenharia, né, a gente precisa entrar com as medidas aí individuais, né? Então, a partir do momento que a gente entra com as medidas individuais, a gente acaba tendo que garantir todo o controle, treinamento, né? A gente precisa garantir o treinamento, garantir o uso, né? Garantir o controle, garantir a periodicidade de troca. Então, o treinamento ele vai constar todos esses pontos, né? Que é o próximo item aqui. É o próximo item. Também, né? Se a gente tem níveis de ruído aí acima de 85 decibel, né? É importante aí você ter o PCA, né? Então, que é o Programa de Conservação Auditiva, tá? Então, é importante porque ele é um item legal também, um requisito legal, tá? Fiscalização pede, auditoria também solicita, né? E não é só ter, pessoal, né? Tem as ações, tá? E quem faz o PCA é o médico, tá? Pode ser que você vai lá pedir lá para o médico, ele vai falar que ou ele não vai fazer, ou que ele não conhece, ou que ele não sabe fazer, né? Se isso acontecer, a orientação que eu passo lá para vocês é que vocês oficializem isso, né? Oficializem, porque a responsabilidade é dele, é ele que tem que assinar, tá? Porque é o item de saúde. Quando a gente fala sobre as normas, né? Sobre as NRs aí, quando a gente fala aí sobre as normas, tá? Então tem que garantir aí todo o controle mesmo, tá? Então a gente não pode esquecer do ruído, a gente precisa garantir aí os controles, medição, monitoramento. Então, por exemplo, se você tem uma área que está, pode estar até abaixo de, que está acima de 80, vamos colocar acima de 80, tá? Você já pode fazer um monitoramento a cada bimestre, a cada trimestre, tá? Ou dependendo até mensal, tá? O importante é, se você for fazer esse monitoramento, né, se você for começar a controlar, porque é importante que a gente controle o ruído, então não é só fazer lá, por exemplo, né, os laudos aí de avaliação de ruído, né, e depois você nunca mais olha para aquilo. Né? Então é importante você, principalmente para os ruídos aí acima de 85. Então, dentro do plano lá de ação de segurança, é importante que vocês tenham lá uma atividade, uma ação lá para que vocês realizem, né? Ou seja, para que vocês, de tempos em tempos, façam aí o monitoramento. A norma, ela não fala qual que é a periodicidade, né? O que eu oriento vocês? Poxa, se você tem de 85 a 88, 87 ali decibel, a cada 3 meses aí tá bem feito, tá bem monitorado. Se você tem acima disso, acima de 88 ali, tá? Recomendação até é fazer mensalmente ali para garantir, né, que o nível de ruído ele está dentro, né, dentro do que já foi medido. E aí se tiver alguma coisa, você tem chance de controlar. E se tiver alguma coisa para cima, você tem como controlar e identificar o que está acontecendo, o que foi implementado aqui, houve alguma manutenção de máquina, equipamento, houve uma nova instalação, alguma coisa quebrou, então não sei.
né? Então precisa saber. Então facilita bastante aí, tá? Então dá bastante trabalho, pessoal. Né? A gente está falando isso para o ruído, mas é para todos os demais, tá? Tem a NHO, né? A 01, que também fala sobre o ruído, tá? Então é bastante utilizada aí também, né? E aí ela fala sobre o percentual de ruído, tá? Depois aqui da própria norma aqui, o que cabe, né, NR6, a gente até falou, adquirir adequado para cada risco, né, exigir o uso, fornecer ao trabalhador aí com CA, tudo aprovado, bonitinho, orientar o trabalhador contra o uso adequado, guarda, conservação, substituição, como que ele solicita, se ele perder, se extraviar, se roubarem o EPI dele, o que ele tem que fazer, né? Então, ou seja, a gente precisa passar todas as informações. E qualquer alteração no equipamento, né, a norma fala que precisa informar aí o MTE, né, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ou seja, o que eu sugiro aqui? Se você compra lá um EPI, né, de um fabricante, então você já compra já há algum tempo, e de repente você está recebendo algumas queixas, algumas reclamações dos funcionários que o EPI não está durando como durava antes, né? Que o EPI não está mais confortável como era antes, que o EPI está machucando, né? Que o EPI está desconfortável, tá? Então, ou seja, comecem, né? Se vocês, né, se começar a ter esse tipo de queixa, é importante fazer um monitoramento, fazer uma análise, verificar se o fabricante não mudou nenhuma composição do equipamento. Pode ser que ele mude, nem te avise, continua lá com o mesmo CA, só que, né, ele te vendeu um produto que tinha uma certa qualidade e agora tem um outro, né? Aliás, você tem o mesmo produto, mas com uma qualidade inferior, tá? E pagando o mesmo valor. Então, fiquem atentos aí até para poder sinalizar, né? E assim, pessoal, para a empresa de EPI não dão moleza não, tá? Não dão moleza não. Chega junto, chega chegando mesmo. Tem um monte de empresa no Brasil, empresas ótimas, fabricantes, fornecedores ótimos, e também tem os caras muito ruins, tá? É bom para vender, mas depois é ruim para entregar, depois é ruim para te fornecer as informações, é ruim para uma série de coisas, é ruim para emitir uma nota de pagamento, enfim, né? Então, tem uma série de complicações aí em equipamento de proteção individual, tá? Então, não é só entregar, não é só isso. Então, tem a compra, tem a aquisição, tem o pagamento, tudo isso, pessoal, fica lá com o SESMIT lá para fazer, né? Tudo isso fica lá com o SESMIT lá para fazer. Vou dar o meu exemplo. A gente compra EPIs 2 vezes por ano. Primeiro semestre e segundo semestre. 300 mil no primeiro semestre e 300 mil no segundo semestre, né? Então, sim, é compra grande, né? Então, ou seja, poxa, a gente precisa aí, né, garantir, né, que as coisas têm que rodar bonitinho, né? Se der problema, troca, substitui, chama outro, tá bom? Porque tem empresas, mais uma vez, que atendem a gente muito bem. Tem empresas que dá trabalho. E ficar dando trabalho, já basta já o que a gente tem. Então, assim, tem que receber as coisas aí bem redondas, aí, de acordo com o combinado, com o planejado que você fechou, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque tem muita empresa aí de PI e tem muita gente aí que dá muito trabalho, tá bom? Só uma dica. E o treinamento, né, pessoal? Então, no mínimo uma vez por ano. Ah, professor, mas o pessoal já sabe usar o EPI, eu sei que sabe. Ah, professor, mas o pessoal já conhece, já sabe, né? Já conhece todo o fluxo. Eu concordo plenamente. Mas a regra é essa, pessoal, né? Então a regra é clara, né? Então tem que treinar aí, no mínimo uma vez por ano, lista de presença, conteúdo programático, né? E o treinamento ele pode ser assim, ó, você ir lá demonstrar, tirar uma foto, fazer com que todo mundo assine uma lista de presença, pode, né? Pode ser com um DDS? Pode, né? Então você vai lá e coloca lá o EPI, coloca o CA, coloca o nome de todos, certo? Então, né, vocês vão criando aí as formas aí para poder. Ah, pode ser online? Pode, né? Pode ser online? Pode, né? Fez online, faz uma provinha lá depois, faz uma avaliaçãozinha, né? Lista de presença, tá? Então, ou seja, pessoal, tem que fazer, tá? Não tem para onde fugir, não, tem que fazer. Tudo bem até aqui, pessoal?
Deixa eu ver, aqui eu fico apresentando aqui, não dá para ver, deixa eu ver. Boa noite, professor. Esse PCA é a mesma coisa, é a mesma coisa que o GA? GA, o que é GA, Raquel? Gerenciamento auditivo. É que lá na consultoria, a Fono fazia um gerenciamento das audiometria para a empresa, né? Era um relatório. É a mesma coisa esse PCA? Não é não. PCA é um programa, tá? Tá. É um programa, tá? Então, muito bom. Então, o PCA é um programa. Esse gerenciamento auditivo é da própria Fono. Então, ou seja, ela deve ter ali, com certeza, ela tem ali as pessoas que saíram, que tiveram algum pontinho lá que saiu lá da curva, né? E aí, o que ela faz? Ela acaba com uma certa periodicidade chamando essas pessoas novamente para saber se está estabilizado. E aí ela chama de gerenciamento auditivo. Entendi. Tá? Deixa eu ver. Se for identificado que o trabalhador já tem perca de audição nos exames de admissão, isto é impeditivo para ele atuar de risco de ruído? Não é não, viu, Gilson? Né? Então, isso não caracteriza aí, né, que ele vai perder ali o trabalho, que ele vai, né, muito pelo contrário, se já foi identificado ali, né, então, ou seja, ele já vai entrar já com essa deficiência, né, com essa perda, né, auditiva. Então, ou seja, o que a empresa precisa fazer, né, monitorar e garantir que, né, que fique estabilizado, ou se há alguma coisa, né, do próprio organismo, alguma coisa assim. Então, né, pode contratar normalmente, né, e garantir o monitoramento, tá bom? Muito bom, pessoal. Vamos para o próximo aqui. Espera aí, só um pouquinho. Bom, vamos lá. Nós vimos também a NR15, né? Vamos fechar aqui o anexo. Nós vimos todos esses pontos aqui, ó, são considerados atividades de operações insalubres, né? As que se desenvolvem. Então, a gente já viu isso acima dos limites de tolerância, né? Nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12. Né? Então, a gente já viu isso aqui também. Então, ó, acima dos limites de tolerância previsto nos anexos. Então, ou seja, né, esse ponto aqui, ó, né, são considerados atividades ou operações insalubres, aqui desenvolve. Então, está citando alguns anexos aqui. Então, se está citando esses anexos aqui, a gente precisa medir, tá? A gente precisa fazer a medição. Tá? Então, aqui não é avaliação qualitativa, é quantitativa. Né? Então, não dá para a gente falando aqui de ruído, né? Não dá para a gente estar falando, eu estou sentindo aqui o ruído, estou ouvindo aqui o ruído. Né? Vai ser complicado. Né? Então, ou seja, você precisa medir. Nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14, comprovadas através de laudo na inspeção do local de trabalho, né? Nos anexos 7, 8, 9 e 10. Então, ou seja, né? São todos os pontos aí. Né? A gente viu também, a gente comentou, só tô fazendo rapidinho aqui, pessoal, que a gente já viu esses pontos, tá? Entende-se por limite de tolerância para fins dessa norma a concentração e intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então, né, aparece aqui, ó, né, vocês podem ver aí também por LT, né, limite de tolerância, né, e aí aparece, né, várias vezes aqui, né, a gente já viu a concentração, intensidade, mínima e máxima, tempo de exposição, né, que eu sempre falo para vocês, né, e associo a outras atividades até da nossa área, não só disso. Né, então a gente precisa ter isso na veia, né. Então, concentração e intensidade do risco, né, o tempo de exposição, o número de pessoas que estão expostas àquele risco, isso vai ajudá-los muito aí. O exercício de trabalho em condição insalubre, de acordo com os subitens anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região. Então, a gente viu, né, e aí cada região tem um salário mínimo, né, diferente, e aqui são os percentuais aí, né, de acordo com o salário mínimo da região. Então, se você tem lá a insalubridade, né, por grau máximo,
é 40%. 20%, né, para 20%, né, grau médio, e 10% para grau mínimo. Pô, professor, como que eu sei disso aí? Né? Então, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Então, vamos lá. Ó. Na NR15 aqui, tem todos os anexos aqui, ó. Então, aqui já está falando, ó. Anexo 1 é 20%. 20% é quanto mesmo, pessoal? Mínimo, médio ou máximo? Médio. Médio. Né? Então, aqui, ó, já está escrito. Tá? Já está falando aqui para nós, ó. A gente precisa só fazer a leitura, tá bom? Então, ou seja, a gente já tem... Ah, professor, como que eu sei? Tá aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, bem facinho. Vamos lá, vamos voltar lá de novo. Opa. No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado, né, o mais elevado. Então, isso é fato, né, e não é acumulativo. A gente falou também disso, né, se tem lá, o pessoal, eu trabalho em ambiente insalubre por graxa, por óleo, por ruído, então, assim, é o que mais, né, é elevado, é o que ele deve receber. A eliminação e neutralização da insalubridade, né, esse ponto aqui a gente discutiu bastante, né, determinará a cessação, ou seja, o cancelamento, né, do pagamento. Quando? Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem, né, o ambiente dentro dos limites de tolerância. Então, por isso que é importante a gente controlar, aquilo que eu sempre falo, a gente precisa monitorar, precisa controlar. Legal, fui lá medir, eu tenho todas as informações, tá acima do limite de tolerância? Tá. Então, ele tem direito, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa adotar medidas de ordem geral que conservem o ambiente dentro dos limites de tolerância, né? Ou abaixo ou dentro do limite de tolerância. Ah, não dá agora, é impossível. Tem que entrar com medida de engenharia, tem que entrar com projeto, vai demorar. Ok. O que mais a gente pode fazer? Com a utilização de EPI. Opa, a EPI, ele neutraliza, ele caça, ele encerra, ele elimina a insalubridade? Sim, está escrito aqui. Né? Desde que a gente tenha todo o controle, treinamento, garantir todo o NR6, pessoal. Tá? Então, assim, garante aí, ó, garante, né? A eliminação, neutralizou a insalubridade, mas aí, né? Mais uma vez, precisa fazer tudo conforme planejado. Se não, se falhar, tá? Se a pessoa entrar com uma ação trabalhista, ele vai ganhar. Se não tiver treinamento, se não tiver lista de presença, se não tiver ficha de entrega de EPI, tá? Se o EPI não for compatível com o risco, se o CA da época tiver vencido, então o perito lá ele vai puxar todas essas informações, né? E inclusive qual que era a periodicidade de troca desses EPIs. Então ele vai pegar lá a concentração do agente, né? Ele vai lá pegar, no nosso caso aqui, o ruído, né? Então ele vai pegar lá o ruído lá e vai verificar, né? Lá no laudo lá, que vocês emitiram e já mandaram já para ele, né? Poxa, tem 90 decibéis aqui, né? O protetor que deram lá para essa pessoa não atenua, né? Então assim, né, não está de acordo com o risco, né? O cara estava exposto lá a fumos metálicos, névoas, gases, vapores, etc. Legal. Quais eram os EPIs que eram fornecidos? E aí, poxa, vão verificar uma série de EPIs e não tem nenhuma máscara, por exemplo, né? Não adiantou nada, tá? Então, ou seja, né, a pessoa ela vai absorver, né, através aí da respiração, das vias aéreas, né, dependendo até, né, absorção cutânea, dependendo até, né, digestivo. Então, ou seja, não vai adiantar nada, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, pessoal, porque senão você pensa que você está cobrindo e você não está coberto, tá? E aí imagine, né? Vamos lá, vou dar o meu exemplo aqui. Acabei de falar para vocês que a gente faz 2 compras lá, em média 300 mil reais por semestre de compra só de EPI. Né? Então tá lá no centro de curso lá da nossa área, lá do SESMIT. Então esse ano eu tenho essa grana aí para comprar os EPIs. Beleza. Né? Então imagine, e a empresa disponibiliza, né? Assim como a empresa de vocês também. Disponibiliza esse valor porque tem muita gente. Se fosse menos gente, e assim por diante. Né? Então imagine se tem reclamação trabalhista lá e se a gente começa a perder a ação trabalhista porque não tem treinamento,
não tem ficha de EPI, né? Não tem uma série de outras evidências, e aí a gente começa a perder a ação trabalhista. Você é mandado embora, simplesmente. Né? A primeira vez pode até passar, talvez a segunda passe, né? Mas da terceira não passa, pessoal. Talvez já na primeira já dá tchau, né? Dependendo do tamanho da indenização que, né, a outra parte lá está pedindo, né? E se ela ganhar, tá? Então, ou seja, bastante complicado, tá? Então, é um ponto sensível da nossa área, tá bom? É um ponto aí sensível da nossa área, tem que se atentar muito a isso, tá? E aí, vamos lá, agora, pô. Então, aqui a gente tem os limites de tolerância, que vocês já conhecem, ó. Anexo 1, limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, tá? Então, a gente tem aqui uma tabelinha aí, né? Esse quadro 1, tá? Vamos lá. O que a norma fala? Então, olha só, vai desde 85, né, até 115. Professor, Né? Pois não. boa noite. É que eu estava tentando ligar o áudio aqui, eu não estava conseguindo. Eu tenho só uma pergunta sobre essa questão da insalubridade. Assim, sobre o e-social. É porque, assim, tem poucas informações ainda, né, sobre essa questão de o papel ali da segurança do trabalho no e-social. E aí eu queria, assim, entender mais um pouco sobre isso, professor. Olha, isso aí vai ser uma aula à parte, viu? Porque, assim, eu dei uma lida, né, que, assim, que é muito delicado, né? Tudo que você coloca lá não pode ter erro, tipo, as empresas, elas podem ser multadas, né? Uma vez que você coloca ali, não tem mais volta. Não tem mais volta. Tem um Então, prazo lá para você corrigir. Não corrigiu, tchau. A multa já vai vir já, entendeu? A multa já vai vir em digital, eletrônica. A notificação ou a multa, tá? O e-social, pessoal, ele é de segurança, mas eu não vou falar de e-social não, tá bom? tá bom, Tá porque bom? você falou de Eu não, insalubridade, né? Fiquei assim. sim, Porque eu tenho muitas dúvidas, né, sobre isso, sobre o e-social, né? Porque estão implantando agora nas empresas, então eu se no acho que é muito final, importante a gente de segurança importante. entender, né? Disso. Vocês vão ter isso lá no terceiro módulo também, tá? Lá no terceiro módulo. Então, só para a gente não, né, não furar etapas aqui. Talvez lá nas últimas aulas, se sobrar um tempo, dá tempo a gente dar uma palhinha de social, como que funciona, tal, na prática, tá? Mas não dá para a gente falar aqui, tá bom? Não é que eu não queira, tá bom, pessoal? Aqui, né, vocês vão ter aula disso aí também, né, um pouquinho mais aprofundado, tá? Mas aqui não, senão vai acabar fugindo bastante, tá? Que aí é outra estrutura, tá? Pra gente fazer o e-social, a gente precisa entender isso aqui. Por isso que você não está entendendo agora, entendeu, Vanessa? Porque Entendi, professor. Porque como eu estudei RH, eu entendi uma parte do e-social, mas mais a parte voltada ao RH, né? que é Então, só essa a parte folha de de segurança, pagamento. ela é nova, entendeu? Então, eu tô bem... Não entendo ainda muito sobre isso. Tranquilo, tranquilo. De boa, professor. Tá bom? Quem me chamou aí? Alguém? O professor, fui eu. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou exatamente agora falando com a pessoa, a gente está tentando, não, vai acertar uma palestra do e-social já atualizado no mês de junho, aí, para todo mundo ter o conhecimento, tá? E aí o segundo módulo vai ser conhecido. Vai ser convidado para ter o conhecimento aí, tá bom? Boa, professor. Joia. Obrigado, professor. Show de bola. E aí, pessoal, vamos lá, né? Olha só. Desculpa. Entende-se por ruído contínuo ou intermitente, né? Para os fins de aplicação de limites de tolerância. O ruído que não seja de impacto. Não, aqui não precisava nem escrever isso, né? O cara que escreveu aqui a norma. Mas beleza. Né? E aí, para o ruído, né, contínuo intermitente, é esse quadrozinho aqui, tá? Então, o máximo 115, né? E as pessoas não podem, de forma alguma,
né, trabalhar sem proteção acima desse nível aqui de decibel, tá? Ponto 2. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis, com instrumento de nível de pressão sonora, também conhecido como NPS, né, operando no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta slow. As leituras devem ser feitas próximas, né, ao ouvido do trabalhador. Então, pessoal, né, o instrumento de medição de pressão sonora, ele já tem essa configuração. Quando vocês comprarem ele, ou quando vocês alugarem ele, ou se já na empresa já tem, né, ele já tem essa configuração aí, né? Ele já tem essa programação. Então, é simplesmente a gente pegar lá o equipamento, né? E vai estar lá, né? Circuito de compensação A, B, C. Então, você vai... eu quero fazer a medição de ruído contínuo intermitente. Então legal. Então, você vai colocar lá no circuito, vai lá, tá escrito, circuito de compensação A. Legal. E resposta lenta, slow. Então vai estar lá, pronto. Ele já está pronto. É só sair fazendo as medições, tá? Tanto no decibelímetro quanto aí no dosímetro, tá? Então, ou seja, já vai estar pronto, né? Faz parte da configuração, tá? Então, bem simples, pessoal. Bem simples mesmo, ok? Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites, né, de tolerância fixados no quadro deste anexo, é neste quadro aqui, né, que vai de 85 a 115. Então, os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no quadro deste anexo. Então, é este quadrinho aqui acima aqui, tá? No quadro 1. 4. Para os valores encontrados em nível de ruído intermediário, será considerado a máxima exposição de área permissível, relativa ao nível imediatamente mais elevado. Então, ou seja, aqui pessoal, se vocês estão fazendo lá uma medição de ruído, chegou lá no setor, tá? Foi lá próximo lá do operador, né? Colocou lá o equipamento lá próximo ao ouvido do trabalhador. Vamos imaginar, né, que o equipamento lá ele ficou variando. Um exemplo, de 82, 85, 83, 84, de vez em quando chega 85. Então aqui, o que está pedindo para vocês fazerem? Colocar o maior nível, tá? Vocês podem até colocar, né? Vocês podem até colocar, né? Medida encontrada, de 82 a 85. Né? Mas o perito, o fiscal, o auditor, ele vai sempre considerar o 85. Tá? Ele vai ver que você fez a medição, né, e que teve esses níveis aí alterando, né, intermediando ali entre um nível e outro, tá? E aí você deve sempre considerar a exposição diária permissível. Ok, pessoal? Tá claro esse ponto aí, gente? Ok? Bom, professor, no meu trabalho, como tem alguns processos, né? Vai muito advogado fazer esse teste lá. Certo. Vira e mexe tá tendo esses testes lá no BK. O pessoal vai mesmo. Você tem, né? Tem que ir lá fazer. Eles estão monitorando, é isso? Ou é reclamação trabalhista? Isso, é trabalhista. Aí vai trabalhista. O cliente, né? Que é o ex-funcionário, e o advogado. Aí o advogado vai lá com o equipamento para medir. Quem deve estar indo lá com o equipamento deve ser o perito, viu? Não é o advogado, não. Deve ser. É o perito, tá? Certeza. Tá bom? Então é o perito que ele vai, né? Então ele vai com o aparelho dele, o perito ele tem os equipamentos, ele vai, faz a medição dele, por isso que ele pede o laudo, pede PPRA, pede todos os documentos de medição que tem, né? Mais a medição dele, ele vai ver se está adequado, se não está. Por isso que é aquilo que eu comentei, olha a importância do monitoramento, né? Então, se de repente, vamos imaginar que a gente fez o PPRA agora, lá medimos o ruído, a gente está em maio de 2021, vamos imaginar que a gente fez em outubro de 2020. Então passou novembro, dezembro, né, e mais 5 meses, aí 7 meses. Né, e teve alteração. Teve alteração, né, para mais. Quando dá para menos, beleza. Né, quando dá para mais, complica.
né? E aí teve alteração, ou seja, o nível de ruído ele aumentou, né? E aí por isso que a gente precisa o quê? Fazer um monitoramento. No monitoramento, você vai colocar o dia, a hora, então você vai colocar lá, né? O teu nome, né? O teu nome, o dia, a hora, o nome do equipamento, você vai inserir, né, o certificado de calibração do equipamento, né, você vai inserir todas as informações, e se um funcionário lá está te acompanhando, você coloca o nome dele também, né, coloca o nome dele também, faz a medição, e tudo, né, bem simples, pessoal, é bem simples, não vamos complicar não, tá, que às vezes a gente imagina uma coisa da NASA e não é não, tá, vamos imaginar que a gente já tem lá o documento, tá, a gente precisa monitorar. Bom, vamos abrir o Word aqui mesmo, né? Vamos abrir o Word aqui mesmo. Então, hoje é dia 27 de maio, né? Às 10 horas, no setor tal, né? Realizada a medição, monitoramento de ruído com equipamento marca XPTO, modelo AZ21, né? Acompanhando a medição, o monitoramento, o José da Silva, né, a data tal, tudo certinho, pessoal. Né, colocou, mediu, se você puder até tirar uma foto lá do valor que foi inserido, tira, cola lá, imprime e coloca no fundo, né, ou nas últimas folhas, né, desse laudo. E mais, além de colocar, você deve ter algum controle, né, eletrônico também. Vocês entenderam, pessoal? E isso não é só para o ruído, tá, gente? É para tudo de segurança, tá? É para tudo, né? A gente está falando aqui só do ruído, beleza? Ficou claro aí, turma? Beleza, então. Vamos para o 5. Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115, está escrito aqui, ó, né? Para indivíduos que não estejam devidamente adequados. Então, a gente tem o último aqui, né? Então não é permitido, né? Passou disso aqui, né? É situação de risco grave e iminente. Tá? Então, ou seja, né? Não é permitido, né? Sem a devida proteção adequada, tá bom? Então, não é permitido. Tá claro aqui, ó, a regra é clara, né? Não foi eu que escrevi, então tá escrito aqui. Um outro ponto, pessoal, se vocês quiserem anotar aí, ou não, né? Os protetores, existem o NRR. Vocês já ouviram falar no NRR, do protetor auricular? NRR é o nível de redução de ruído. Tá? Então, todo protetor tem, todo fabricante vai ter lá o número do CA, e embaixo, ou do lado, ou na frente, em algum ponto, tá? Vai estar escrito lá, NRR, é o nível de redução de ruído. Ou seja, é o quanto que aquele protetor, ele atenua de ruído se ele for colocado adequadamente. Se ele for, se a pessoa recebeu o treinamento, tá? Então, ou seja, anotem aí, pessoal, até para vocês trazerem na próxima aula aí, ó. Qual a diferença? Vou passar uma questão aí para vocês. Qual a diferença entre NRR e NRR-SF? Tá? Então, não pesquisem agora. Oi? NRR-SF. NRR e SF, é isso? NRR-SF, tudo junto. SF, tá ok. Obrigada. Aí o outro você só adiciona o SF, tá bom? E aí só na próxima aula a gente vê. Aí, quem quiser trazer um DDS, pode trazer isso, pessoal. Podem trazer, pesquisem, mas se alguém puder trazer um DDS sobre isso, vai ser ótimo. Tá bom? E professor? Pois não. O Luiz, ó, hoje eu só tô de ouvinte, eu tô aqui no trabalho ainda, mas eu tô ouvindo. Tranquilo, Luiz. Tá bom? Obrigado, professor. Nada. Vamos para o item 6 agora.
Esse item C já é mais tenebroso aqui. Vamos lá. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruídos de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que se a soma das seguintes frações. Então tem uma formulazinha aqui. Então vamos lá. Tem uma formulazinha aqui, ó. C1 mais C2 mais C3 mais T1 mais T2 mais T3, né? Mais CN dividido por TN. Então, se exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. Esse item 6 aqui, pessoal, ele está falando da dosimetria. É aqui, né? É aqui que está falando da dosimetria, a obrigatoriedade, né? De você saber ou não, né, se o ruído ele está acima dos limites de tolerância, tá? E aí, tem um complemento aqui, achei. Tem. Na equação acima, o CN indica, né, o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico. E TN indica, né, a máxima exposição de área permissível a este nível, segundo este quadro. Tá? As atividades ou operações que exponham os trabalhadores a níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores a 115, sem proteção adequada, oferecerão... tá escrito aqui, nem sabia. Eu tinha comentado lá, mas não... situação de risco grave e eminente. Então, ou seja, né? Tá falando aqui. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor. Deixa eu tirar esse ponto aqui. Deixa eu ver. Para explicar esse item 6 aqui. Eu tenho aqui da norma. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, olha só, né? Acho que assim fica melhor, que a norma lá... Esse é o texto da norma. Estão visualizando aí, turma? Então vamos lá, o item 6, ó. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, aí está em negrito, ó, devem ser considerados os seus efeitos combinados, que é o C1 por T1, por C2, por T2, tá? De forma que, se a soma das seguintes frações exceder a unidade aqui, pessoal, é uma unidade, né? A uma unidade aqui é o número 1, certo? A1, né? Então, a gente está falando de dose aqui, tá? É A1, né? A unidade, então, é o número 1, né? A exposição estará acima do limite de tolerância, tá? Então, né, até o texto ele é meio complicado, mas é o texto da norma, tá? O texto aqui está da norma, eu só grifei aqui. Na equação acima, e aí para facilitar eu coloquei lá, o CN, né, é o tempo exposto, certo? É o tempo de exposição, né? E o TN é o tempo permitido, né? TN é o tempo permitido lá conforme NR15. A gente vai ver depois como funciona isso, tá? Na equação acima, CN indica o tempo total. Então, CN, né, o tempo total de exposição, né? Que os trabalhadores ficam expostos lá ao ruído específico. E o TN indica a máxima exposição diária permissível, né? A este nível, segundo o quadro deste anexo, que é o quadro que a gente viu lá, do 85 ao 115, certo? Que é esse quadrinho aqui. Né? E aí vem a dica aqui, né, que eu passei lá para vocês, sobre 85, 95, e a gente vai tirando aí, né, as horas. De 8 horas passa para 4, com 90, e de 95 para 2, e assim por diante, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Entender isso aqui. Então, ou seja, se a gente tem, né, eu preciso fazer a minha dose,
Né? Imagine uma pessoa onde vocês trabalham, que ele trabalha um determinado período na manutenção, um determinado período na produção, um determinado período ele volta de novo lá para a manutenção, um exemplo, tá? Ou para outra área, né? E aí, como que a gente vai medir o ruído desse cara? Né? Como que eu vou tirar a dose? Então, para tirar a dosimetria, é isso aqui, né? Então, por exemplo, né? Dá um exemplo aqui. Durante uma avaliação de ruído no ambiente de trabalho, foi constatado que havia no local uma exposição diária ao ruído durante a jornada de trabalho, nas seguintes condições. Então, vamos lá. Tem um quadrinho aqui, ó, pessoal. Né? Então, tem um quadrinho aqui, ó. Nível de ruído. Né? Imagine que a gente pegou o José. Ó, a gente pegou lá o José, ok? Pegamos lá o José. E a gente, né, viu que ele trabalha em 4 lugares. Então, nós fomos lá no lugar, né, no ponto 1, fomos lá, fizemos a medição de ruído e deu 85. Fomos lá, fizemos a medição de ruído, né, deu 88. Fomos no terceiro ponto, terceiro cenário, 90. No quarto, 95, certo? É aqui que está o segredo para vocês fazerem a dosimetria. A dosimetria ela funciona dessa maneira, dessa forma, né? Então tem que ir lá medir. Tá? E aí, olhando aqui, né? Olha só, o tempo de exposição é por horas, né? Então, no cenário 1, ele tinha 2 horas de exposição. O 85, não sei se vocês se lembram lá, quantas horas é, pessoal, de acordo com a NR? 15. 8 horas. 8 horas, tá até aqui na frente, né? O item 2, o cenário 2, ele tinha uma exposição de 3 horas. 3 horas, NR15, qual é a hora permitida? Quantas horas? 5 horas, tá? 5 horas, ó. Então aqui é de acordo, ó, máxima exposição, de acordo com o NR15 em horas. Então o 85 é 8, o 88 é 5, o 90 é 4 e o 95 é 2, tá? E aí o que acontece, né? Nós fomos lá nessas áreas, tivemos essas medições e perguntamos lá para o José, né? Quanto tempo que ele trabalhava aqui no cenário, né? No cenário 1, ele falou 2 horas, no cenário 2, 3 horas, no cenário 3, 2 horas, e no cenário 1, 2 horas, e 1 hora. Percebam que aqui, ó, né, tem que tomar cuidado também, olha só, tá 8 horas, que é a jornada normal de trabalho, né? Então, 5, 6, 7, 8, né? 8 horas, certo? Então, ou seja, tá aqui também esse ponto. E aí, pessoal, né, o que eu peço para vocês agora, né? Então, utilizando essa fórmula, né, da NR, utilizando a fórmula da NR15, né, que é essa formulazinha aqui, ó. Aliás, tá aqui embaixo também, peraí. Aqui, ó. Utilizando esta fórmula da NR15, faça os cálculos, né, dos dados acima e informe qual que é a dose diária de exposição ao ruído. E informe a dose, né, informe se a dose que você encontrou está dentro ou não do limite de tolerância. Então, pessoal, não precisa fazer agora, tá? Eu vou passar esse exercício lá nas tarefas, tá? Para que vocês calculem aí a dose de ruído. Então, eu vou passar esse exercício aqui, ó, exatamente esse, tá? Para que vocês utilizem aí a fórmula, né? E na próxima aula a gente vai corrigir, verificar como é que foi, como é que está, ok? Então, até amanhã aí, esse exercício vai estar lá, tá bom? Entenderam aqui, pessoal? Silêncio diz que sim, vamos para o próximo. Vou voltar lá na NR15. Passamos o anexo 1, agora vamos para o anexo 2, que é bem simplesinho, ruído de impacto. Anexo 2, limites de tolerância para ruído de impacto. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica com duração inferior a 1 segundo, né, a intervalos superiores a 1 segundo. Né? É aquele tiro.
É um tiro, é uma descarga de um ar comprimido, né? É aqueles níveis de ruído, tá? Que tem ele é muito curto, né? Só que ele é alto, né? 2. Os níveis de impacto deverão ser deixa eu colocar aqui primeiro. Os níveis de impactos deverão ser avaliados também em decibéis, com um medidor de nível de pressão sonora, operando em circuito linear, né, e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas próximo ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto será 130 decibéis linear. Nos intervalos entre picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. O que está dizendo aqui, professor? Não entendi nada aí, né? Então, assim, aqui o ruído de impacto, mais uma vez, o aparelho lá, né, a configuração dele, né, a gente precisa fazer o quê? A mudança. Então, se a gente identificou que existe a possibilidade de ter algum ruído de impacto, a gente precisa pegar o medidor de pressão sonora, né, colocar ele no circuito linear, certo? E circuito de resposta para impacto, ok? Próximo ao ouvido do trabalhador. Não são todos os equipamentos que têm essa configuração, tá? Não são todos, são poucos, tá? Mas todos os aparelhos têm essa configuração, que atende, inclusive, o item 2 aqui, tá? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Em caso de não se dispor de um medidor de nível de pressão sonora com circuito de resposta de impacto, que é o item acima aqui, ó, tá? Será válida a leitura no circuito de resposta FAST, rápida, e circuito de compensação C. Neste caso, o limite de tolerância será 120 decibéis. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro a gente viu lá o ruído contínuo intermitente, né? Então, o aparelho, ele já tem essas configurações, tá bom? Ele já tem com essas configurações, já vem padrão, já vem tudo prontinho, é tudo facinho hoje, né? Então, ele já vem bonitinho. E aí, né, vou voltar aqui só um pouco. E aí vocês falam assim, poxa, eu quero fazer uma medição para verificar se tem ruído de impacto. O que eu preciso fazer? Colocar lá o equipamento, né? Colocar o equipamento no circuito de resposta. Tá lá escrito, circuito de resposta, vai estar lá fast ou slow? Ah, fast. Então vou colocar fast. E circuito de compensação, C. Pronto, você já vai fazer a medição de ruído de impacto. Ah, eu quero fazer a medição de ruído contínuo e intermitente, né? Então o que você vai fazer, né? O circuito de resposta é lento, é slow, a gente viu, né? E o circuito de compensação é A, tá? Só vai mudar isso, pessoal. Então, assim, tem muita coisa aqui escrita, muita palavra aqui e tal, né? Às vezes pode confundir, mas não é para confundir, é simples assim, tá? Então, o aparelho já vem com as configurações, beleza? Ele já vem com as configurações. A gente só precisa saber o que a gente quer. Vou medir impacto, vou medir contínuo e intermitente, tá? Item 4. As atividades ou operações que expõem os trabalhadores sem a proteção adequada a níveis de impacto superior a 140 no linear, que é o item 2, que é o item 3, tá? Oferecerão um risco grave iminente. Então, ó, tá facinho, pessoal. Então, isso aqui é bem mais fácil até, né? Então, ou seja, se a gente está lá fazendo a medição, né? E aí você está lá, olha só, se você está com o seu equipamento lá, né? Com o circuito de resposta, tá certo? No FAST, na letra C, certo? Se passar de 130, situação de risco grave iminente, tá? Limite de tolerância, 120, né? Superior a 130, pressão risco grave iminente, precisa parar a atividade. Ok, pessoal? Ficou claro isso, gente? E acabou.
Beleza, então. Então, peraí. Então, vamos fechar aqui o dia de hoje. Só um segundinho aí, pessoal. Estou abrindo aqui. Pessoal, vamos lá. Vocês vão ter duas atividades, tá bom? Então, a primeira é pelo Forms, que é essa aqui que eu vou mostrar agora, tá? E a outra eu vou colocar lá amanhã é sexta? Amanhã ou no sábado, tá? Provavelmente amanhã, tá? Aquele quadrinho lá para que vocês façam lá o cálculo da dosimetria. E aí depois que estiver pronto, a gente vai entrar de novo e a gente vai corrigir e fazer outros comentários, tá? Porque eu não posso fazer agora. Preciso deixar vocês desenvolver primeiro. Então, vamos lá. Então, vou passar o link aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, tem algumas perguntinhas aqui. Qual a importância em controlar o ruído ocupacional? Tá? A2. A3 aqui, né? Escolha verdadeiro ou falso. São fatores responsáveis por transformar um som agradável em um som, né? Em um ruído irritante e desagradável. Então, tem algumas coisas aqui, vocês coloquem verdadeiro ou falso. A4. Escolha a alternativa correta, só tem uma, né? O que trata o anexo 2 da NR15, tá? Então, tem algumas alternativas aqui. A5, escolha a alternativa correta, também só tem uma alternativa correta. Então, qual é o limite de tolerância para o ruído contínuo? A6, qual o risco para a saúde do trabalhador se ele estiver próximo da fonte de ruído acima de 85 decibéis? Né? Essa é a primeira resposta. Neste caso, quais seriam as medidas de controle que você aplicaria? Então, são duas respostas. O que significa pairo? Né? Por que isso pode ocorrer e quais são as consequências para o trabalhador? Ok? Então, são duas respostas aqui, pessoal. A8, escolha verdadeiro ou falso. Cabe ao empregador quanto ao uso do protetor auricular. Então, tem alguns pontos aqui, né? Colocar o que vocês acham verdadeiro ou falso. A9, escolha a alternativa correta. O que significa NPS? Né? Então, só tem uma alternativa correta. E a 10ª e última, escolha verdadeiro ou falso. O que podemos afirmar para os níveis de ruído contínuo e intermitente? Tá? Então, coloquem aí verdadeiro ou falso. Tudo bem, pessoal? Sim. Essa atividade aqui, pessoal, ela vai ficar disponível aí até a outra semana aí, tá bom? E a outra atividade também, né, que a gente vai estar colocando aí amanhã já para vocês, tá? Não, até a próxima semana não, peraí, deixa eu pegar o dia certo aqui. Hoje é 27, ela vai estar disponível aí, pessoal, até o dia 7 de junho, tá? Então dá tempo para fazer aí com calma, né? Dá tempo para fazer aí tranquilos, tá? Sem correria. Segue o link aí, pessoal. Peguem o link aí, vê se está liberado. Disponível até. Deixa eu colocar aqui até. Opa. Esqueci a semana da CIPA, hein, professor? Até 7, né? Pois não? Pode esquecer a semana da CIPA. Tem a semana da CIPA. Então, né, vai estar aberto para vocês das 7 a 11. Né, vai estar até 7, tá? Aí na próxima semana a gente corrige eles, tá bom? Tudo bem, pessoal, até aqui?
Beleza, então, turma. Daqui para frente, né, se vocês quiserem continuar na sala, podem continuar. Se quiserem fazer o trabalho, a atividade, pode fazer. Se quiserem parar para o jantar aí, podem ir. Tá? Se quiser deslogar aí também, podem deslogar. Tá bom? Beleza, boa noite, professor. Beleza, boa noite, Obrigada, pessoal. professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma.